Olá, eu sou Ricardo Oliveira do programa Política e Missão e nossa convidada de hoje é advogada, comunicadora, ativista em educação. Ela acabou de receber o prêmio Mulher Destaque Brasil pela União dos Vereadores do Brasil. Seja bem-vinda, vereadora por Formosa, Kátia Rodrigues. Muito obrigada, Ricardo. É uma alegria para mim imensa estar aqui hoje falando com você, falando com todo o seu público, falando com o nosso maravilhoso estado de Goiás e com o Brasil inteiro. Nós é que agradecemos, vereadora, aí que recebeu, né, esse prêmio destaque. Vamos falar um pouco, já começar sobre esse prêmio. Você foi lá em Salvador receber das mãos do nosso presidente nacional, do Gilson. Sim. E qual foi a emoção de primeiro mandato de vereança já receber um prêmio como esse? Olha, Ricardo, para mim foi bastante assim, inesperado, na verdade. A gente tem trabalhado muito realmente, desde que nós assumimos, nós não paramos aí com as ações, com os projetos, cumprindo de verdade o que se espera de um vereador. Quando o reconhecimento vem, é claro que é bom demais, é coisa maravilhosa. E lá em Salvador, receber esse prêmio lá em Salvador, das mãos do nosso presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti, foi muito, muito bom, numa semana muito feliz, que era a semana do meu aniversário, inclusive. Então, para mim, foi muito marcante, emocionante, mas, sobretudo, trazer a medalha para Goiás foi incrível. Não, e para nós foi uma honra, pessoal. Ela trouxe uma medalha, né, para Goiás, então, representando aí todas as vereadoras do nosso estado. Então, mais uma vez, parabéns, viu, Kátia? Ficamos orgulhosos de você por trazer essa conquista. Obrigada, Ricardo. E eu quero dedicar essa medalha a todas as mulheres que vieram antes de mim, que abriram caminho para que hoje eu estivesse aqui. Quero dedicar também a todas as parlamentares que estão espalhadas nos parlamentos de todos os estados do Brasil, mas especialmente aqui no estado de Goiás. Essa medalha também é de vocês. Kátia, você nasceu em Tocantins. Sim. Não. Nasci em Goiás e fui criada em Tocantins. Mas como assim? Nasci em Santa Teresa de Goiás e aí, logo em seguida, quando eu ainda era criança, eu tinha 3 anos de idade, nós fomos para o Tocantins, que naquela época era Goiás, né, Ricardo? Naquela época. Só depois que houve a divisão do estado e eu cresci no Tocantins. Eu saí de lá, eu tinha 17 anos. Quando você saiu do Tocantins e voltou para Goiás? No caso, você nasceu em Goiás, foi para Tocantins. Sim. E voltou. Você pensava em ser vereadora, em entrar para a política? Não pensava, Ricardo, e foi muito engraçado, que eu sempre... por que hoje eu sou uma ativista pela educação? Eu queria começar por aí, pela minha infância. Eu fui criada no interior do Tocantins, numa cidade de 5 mil habitantes no máximo. Peixe? Encostadinho em Peixe, a 80 quilômetros de Peixe, chama Jaú do Tocantins. Jaú do Tocantins. Jaú do Tocantins, uma cidade que eu amo de paixão, porque foi lá que eu passei toda a minha infância. E o que acontece? A educação, Ricardo, tira as pessoas do lugar comum. E por isso eu sou uma ativista pela educação. Porque na minha cidade não tinha estrutura, não tinha asfalto, não tinha mau saneamento básico, né? Quando eu era criança, nem água encanada não tinha. Mas tinha uma escola, uma biblioteca incrível. E foi lá que eu passei os melhores dias da minha infância. Olha que bacana. Eu praticamente li 100% da literatura disponível naquela biblioteca. Porque eu sempre tive eu sempre fui ávida pelo conhecimento, eu sempre queria saber o que estava lá fora daquele universo onde eu cresci. Né? E até hoje, as bibliotecárias da época, que são professoras aposentadas hoje, dizem que eu sempre tive essa ansiedade pelo desconhecido. E como eu cresci ali, eu conhecia todo o mundo através dos livros. E criou o hábito pela leitura. Alguém na sua família te influenciou a criar esse hábito pela leitura? Super me influenciaram as minhas tias. Suas tias? Maioria, são 5 tias professoras. Nossa, então você nasceu num berço da educação, né? No berço da 5 educação. tias professoras. A minha redação, a minha escrita sempre foi muito boa por conta disso. Porque as minhas tias são professoras de português. Então, eu sempre me comuniquei bem. Responsabilidade. Elas que me ensinaram, né, o gosto pela leitura, o prazer em estudar. E elas sempre me diziam, o conhecimento tira você do lugar comum e pode te levar
até onde você quer chegar. Não importa qual seja o seu sonho, é através da educação que você vai conseguir chegar lá. Então, nessa cidade, você chegou a terminar o ensino fundamental e médio lá. Ensino fundamental e médio. Aí você entrou para a faculdade de jornalismo. Aí fiz o vestibular em Gurupi, que é a cidade que tinha a universidade mais próxima. Passei para comunicação social e tive essa experiência maravilhosa com o jornalismo. Logo no primeiro semestre, eu passei no processo seletivo da TV Anhanguera e vivi uma experiência trabalhou na incrível. TV Globo já. Incrível lá, um pessoal muito bacana, acolhedor, e que me ensinou, né, primeiro, o trabalho em grupo, segundo, a investigação jornalística, terceiro, a linguagem da comunicação. Foi tudo na prática. E eu fui muito abençoada. Primeiro semestre já conseguiu um emprego na Globo, não é para qualquer um, né? Isso mostra que a nossa vereadora tem um potencial aí, ó, desde os 17, 18 anos de idade. Eu tinha 17 anos. E foi o primeiro curso, a primeira turma de jornalismo, foi essa minha. Foi essa sua. E depois você migrou para o direito. Aí, o porquê dessa mudança? Engraçado. Eu vivi a minha experiência no jornalismo. Enquanto jornalista, eu tive essa experiência na TV Anhanguera, eu trabalhei na Câmara de Vereadores, eu trabalhei também fazendo redação no jornal impresso. Quando você trabalhou na Câmara, você pensava em algum dia ser vereadora? Você sabe que não. Eu gostava do bastidor. Eu gostava da articulação, eu amava aquilo ali. Mas, assim, toda vez que me oportunizavam o nome, eu declinava. Porque, olha para você ver, Ricardo, na minha cidade, Jaú do Tocantins, foi a tia Eurídice quem emancipou a cidade. E ela foi prefeita lá por 4 mandatos, fez sucessores. Então, assim, era um legado que seria natural. Você tem um né? histórico na família, então, de políticos. Ela é mãe adotiva do meu irmão. Então, mas eu sempre quis assim sair de lá. Eu sabia que o lugar era muito pequeno, eu queria algo maior para mim, eu queria fazer faculdade, lá não tinha. E aí eu tinha que fazer escolhas, e eu escolhi estudar, porque eu sempre fui apaixonada. Eu sabia que aquilo era algo que ninguém poderia tirar de mim. Então, eu sempre tive nesse circuito aí da política, mas nos bastidores. Nunca quis colocar o meu nome, apesar de já ter tido oportunidades lá no Tocantins. Aí depois você migrou para a faculdade de Direito. Aí tive filho. Teve filho. Aí veio o Matheus, eu estava com 20 anos. Depois do Matheus, que eu tive esse intervalo fora do trabalho para ter o Matheus, para cuidar dele e tudo, eu repensei. E quando foi para eu voltar, para finalizar a faculdade de jornalismo, eu disse, vou voltar para o direito. Fiz uma transição de carreira e vim para o direito, porque eu queria uma vida mais estável e mais tranquila, que o jornalismo não me permitia com filhos. Porque, por exemplo, quando eu estava cobrindo as sessões na Câmara, tinha vez que eu saía 1h30 da manhã, 2h da manhã, 5 da manhã, eu tinha que estar na redação da TV Anhanguera para fazer o Jornal do Meio-Dia. Então, era uma vida muito estável. E com a maturidade chegando, a criação do filho, essa coisa que a gestação produz na gente que é mulher, a gente quer uma certa segurança, quer uma estabilidade, tanto de horário quanto de salário. E aí eu disse, eu estou numa vida muito agitada, eu preciso ter mais tranquilidade para eu cuidar do meu filho, que é pequeno. E aí o direito me oportunizou isso. E aí você acabou terminando a faculdade de Direito. Aí fiz a faculdade de Direito e comecei do zero no Direito e sou apaixonada de igual forma. Você aprendeu no jornalismo, né? No Direito, com certeza. A gente usa sim. Kátia, você chegou em Goiás, em Formosa, e começou a desenvolver alguns projetos sociais. Sim. Né? Me fala um pouco sobre esses projetos, sobre a Rua do Lazer, que a gente viu, você me mandou o currículo, a gente viu as fotos. Eu queria saber um pouco mais o que te motivou a estar desenvolvendo esses projetos. Como eu te disse, a maternidade, ela mexe muito com a mulher, sabe, Ricardo? E aí, talvez a minha história seja a história de milhares de mulheres. Quando eu precisei trabalhar, que eu cheguei aqui em Goiânia, o Matheus era muito pequenininho, eu precisava trabalhar e precisava deixar o Matheus em algum lugar seguro, né, com tranquilidade. E eu deixei ele numa escolinha, não sei se eu posso falar o nome, é uma escolinha que até hoje eu sou apoiadora dessa escola, que me deu toda a segurança para eu poder sair, trabalhar e voltar e buscar ele no final do dia. E eu vi que a primeira infância precisava ser melhor
vista, melhor atendida, porque essa escolinha, em que pese ter apoio e recursos, e alguns recursos... Era particular ou pública? Então, era uma escolinha pública, Pode falar o nome. mas... Se foi uma referência, você tem que falar. Era uma escolinha pública, mas que era muito precário ainda, e sempre tinha apoio de fora. E aí, quando eu comecei a ter essa estabilidade financeira, porque foi tudo muito rápido, sabe, Ricardo? Logo que eu cheguei aqui, eu passei num processo seletivo para a maior OS do Estado, para a maior organização social do Estado, que é a AGIR, que é uma referência para mim como experiência de vida, porque a AGIR me deu tudo, além de experiência, ainda a segurança, né, de você poder trabalhar numa instituição séria, porque das OS que eu conheço, essa eu falo com muita segurança, que é uma OS muito séria e que cuida da saúde do povo de Goiás com muita seriedade, que trata o dinheiro público com seriedade. E eu pude começar a ajudar essa escolinha, a ajudar essas crianças. Então, eu ajudava nas festas do Dia das Crianças, depois no Natal, e apoiando nas reformas, a gente mandou pintar. E toda vez que a diretora precisava de incentivo, ela ligava e a gente apoiava. E aí eu comecei a ver que a gente precisava também fazer um trabalho fora isso. E foi quando eu comecei a trabalhar com a primeira infância, a ajudar as crianças mais carentes nos seus primeiros anos de vida. E o que é importante, né? Às vezes, a formação do cidadão está ali na primeira infância, a base de tudo está ali. Então, isso te motivou. O trabalho que você fez nessa escola te motivou a desenvolver esse projeto em Formosa. Sim. E como que foi esse projeto lá em Formosa? Você começou a desenvolver ele com recurso do seu bolso? Você uniu parceiros? Como que você começou a desenvolver isso? Antes de Formosa, eu comecei a incentivar também um projeto social que é o CAP Atletismo no Itapuã, em Brasília. E é um projeto que hoje faz medalhistas olímpicos. Eu vi isso, eu conheço esse projeto. Então, aquele projeto, eu vi ele quando lá era um lixão ainda. Então, para você ver que quando a gente fala de missão, política e missão, isso para mim é missão. Como que você conheceu esse projeto? Como que ele chegou até você? O idealizador desse projeto foi quem me procurou. Entrou em contato comigo pelo telefone, conseguiu meu número, sabia que eu ajudava nessas causas da primeira infância, e um dia me convidou para ir lá conhecer, no fim de tarde. E eu cheguei lá num pôr do sol, e ele disse, você vai ficar aqui comigo e esperar escurecer. Você vai ver o que é isso aqui à noite. E foi muito triste o que eu vi, Ricardo. Eu vi crianças fazendo programas, eu vi crianças usando drogas. Foi uma cena horrível. E ele disse assim, Gilvão, o nome dele, meu amigo demais. Ele disse assim, meus filhos crescem aqui, Kátia, assim como os filhos de várias pessoas, e eu não quero que isso aconteça com eles. E o Gilvan é um guarda, um segurança de uma universidade e que fazia esse trabalho, e que estava disposto a fazer esse trabalho. Então, eu dei as mãos com ele e ajudei no que foi possível, porque é um projeto muito grande, precisava de muita ajuda. Então, no que foi possível, a gente ajudou. Quando eu cheguei em Formosa, Ricardo, eu falava, eu preciso fazer algo em Formosa. Só que eu não tinha certeza se seria também com a primeira infância. Primeiro, eu pesquisei a cidade para saber se realmente necessitava de desenvolver algum projeto nesse sentido. E foi quando eu vi que realmente havia assistencialismo ali, mas já com os adolescentes, existia muito programa esportivo, mas já com as crianças maiores. Com as menores com as pequenininhas, que era a primeira infância, não tinha um programa específico. Foi quando eu tive a ideia de aplicar um projeto de lei que já existe em Formosa, que chama Rua de Lazer. Então, eu aproveitei aquilo com a lei debaixo do braço, fechava as ruas e lá eu fazia toda a programação. Enquanto as crianças brincavam, a minha equipe observava. Você montou uma equipe? Sim. Como que é essa equipe? Professoras aposentadas, psicólogos. Todos voluntários? Todos voluntários. E aí você reunia essas crianças uma vez por semana? Quantas vezes? Às vezes era 2 vezes no mês, mas a gente fazia uma vez a cada mês. Você abriu inscrição? Você anunciou na cidade que ia ter o projeto? Como que você a gente anunciava nas redes sociais, só nas minhas, mas a gente fechava a rua. Quando a gente fechava a rua, é incrível. Fechou a rua, a criançada já juntava. E, às vezes, não podia nem anunciar muito, senão a gente não dava conta de conduzir. Aí você fechava a rua e você levava para essa rua o quê? A gente levava lanche,
levava... Lanche? Sim, a gente levava pipoca, cachorro-quente, suco, garrafão de O que água. atrai principalmente crianças Isso. carentes. Sim, e o que nós fazíamos? Brincadeiras de ruas, porque a gente queria tirar as crianças daquele circuito de telefone, televisão, não sei o quê. Brincadeiras antigas, era um resgate. A Rua de Lazer é um resgate da infância que você viveu. Então, nós brincávamos de pular corda, de brincadeiras de Que roda. fantástico isso aí, hein, Kátia? Eu me divertia pra Não, caramba, porque imagina. imagina você reviver a sua infância. Então, tinha brincadeiras que nós ensinávamos, porque as crianças não sabiam brincar, jogar queimada, né, brincar de bete. Então, vivo morto, essas brincadeiras Você começou antigas. com isso, então essa Rua do Lazer foi uma das atividades que você desenvolveu. Depois eu vi que na pandemia você começou a contar histórias Aí a Rua de Lazer foi interrompida com a com a pandemia. pandemia. Nós tivemos que suspender, a pandemia não dava mais para fazer. E muitos pais falavam, Kátia, dou tanta saudade de você, as crianças perguntam, cadê a tia Kátia e tudo. E aí veio a ideia da contação de histórias, que já era um projeto que estava no meu coração, que eu ia desenvolver ele dentro das escolas ou dentro das creches. Lá tem a Mãe Social, que é um lugar onde acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Eu ia começar essa contação de histórias, que também é um resgate, que hoje em dia as crianças não ouvem mais histórias, e o fato de as crianças não ouvirem histórias, Ricardo, não trabalha o lúdico da criança. A criança precisa ser motivada mentalmente a imaginar sozinha, a exercitar a mentalidade, o criativo, o imaginário, porque o computador, os telefones entregam tudo pronto. Eles não têm mais o esforço de você vai contando, eles vão imaginando. Então, era esse resgate também que eu queria fazer através da Rua de Lazer, contação de histórias. Com a pandemia, nós resolvemos levar para a internet. Então, eu abri a live vestida de princesa. Eu vi, era achei o incrível. máximo. E a gente pegava os livros de histórias, histórias tradicionais, os Três Porquinhos, essas histórias que eu queria resgatar, né? Então, o Chapeuzinho Vermelho, que hoje eles não ouvem mais isso. Isso é do imaginário nosso. E isso nos tornou quem nós somos Com hoje, certeza, né? com certeza. Então, eu comecei a contar essas histórias e era incrível a adesão. Incrível. E aí, como que surgiu o convite para entrar para a política? Com todo esse movimento, Ricardo, Seu nome foi em ascensão. e aí começaram a proximidade das eleições. Eu não percebi a proximidade das eleições porque não era uma vivência minha, mas começaram alguns líderes de partidos me procurar, alguns representantes, amigos próximos, inclusive que Já viram um potencial em você. viram. Ali. E, na verdade, eles achavam que eu fazia aquilo justamente para concorrer. E não era. É porque Itapuã não é Goiás. Não é Goiás. Você fez Goiânia, isso em Brasília. Goiânia pra você também. ter ideia, o ano passado, eu mandei 26 Chester para cá. Não tinha aquela promoção de uma empresa de defumados, não sei se pode falar. A Perdigão fez uma promoção, que a cada tantos mil quilos vendidos... Vamos cortar, nós não vamos fazer promoção para o Perdigão de graça, tá? Então vocês cortam. Então, vamos colocar assim. Havia uma empresa que... A quantidade vendida de produtos, eles mandavam de volta em alimentos. E aí nós mandamos para a creche aqui, para essa escolinha aqui, que é do meu coração. E aí... Pô, a escola que te acolheu depois de muito tempo, acolheu seu filho, você ainda lembra até hoje, né? Meu filho vai fazer 18 anos, eu nunca parei de apoiar essa escolinha. Porque sabe o que é que eu imagino, Ricardo? São outras 45 mães, como eu, há 20 anos atrás, 18 anos atrás, precisando de recomeçar, começar, e essa base é importantíssima. E aí surgiu o convite para entrar para a política? Surgiu o convite, na época eu pensei um pouco, fiquei um pouco reticente. O esposo apoiou? Então, porque primeiro eu precisava resolver, porque como eu era servidora do Estado, trabalhava para a OS, recebia dinheiro público, meu salário era dinheiro público, eu tinha que desincompatibilizar. Então, assim, depois de 7 anos na OS, com toda a carreira já estruturada, né, fazendo parte já da diretoria praticamente, né, da executiva da gestão, eu tive que fazer uma escolha. E quando eu decidi, na manhã que eu decidi, eu disse, olha, meu amor,
eu vou ser candidata a vereadora por Formosa. Ele quase cai duro no chão. Só isso. Mas ele primeiro me advertiu, olha, Formosa é muito bairrista e tal, você tem certeza? Eu disse, tenho. Eu tinha muita segurança do que quando eu tomo uma decisão, Ricardo, eu vou com os dois pés. Eu estava muito segura dessa decisão. Então, ele me apoiou totalmente. Totalmente, entrou, embarcou comigo e deu tudo certo. E você ganhou. E nós E ganhamos. como que foi a emoção de ver na urna ali o resultado? Kátia Rodrigues, vereadora por Formosa. Menino, olha, vou te contar. Primeiro que foi tudo muito rápido. Foi muito rápido. Desincompatibilizar, depois já fazer, escolher o partido. A escolha do partido também não foi fácil, mas nós estrategicamente escolhemos o partido que eu estou hoje, pelo viés da condição de eleição, né, de se eleger, e trabalhamos muito. Trabalhei muito. Então você esperava o resultado? Eu estava confiante no resultado. Porque para você ver que 99% dos vereadores, dos políticos que se elegem, tem confiança que vão ser eleitos, sabia? E os que perdem também. Eu vou Todo mundo que candidata, você já prestou atenção nisso? Todo mundo que candidata tem certeza que vai ganhar. Às vezes tem um candidato ali que você sabe que ele não tem chance nenhuma, você conversa com ele, não, eu vou ganhar. E eu vou te falar uma coisa, Ricardo. Muitos figurões da política em Formosa me disseram assim: doutora, criança não vota, muda essa pauta. Que isso? Como é que você vai se eleger? Você tem que falar de mulher, você tem que falar de não sei o quê. E ficaram me dando outras sugestões. Eu disse, eu preciso fazer algo com o coração. Se eu não fizer com o coração, não serei eu. E a primeira infância sempre foi minha paixão, a educação, o apoio para essa base, Ricardo, sempre me moveu, sabe? Porque assim como eu tive uma expectativa de um futuro por conta da educação, apesar de ter crescido em um ambiente totalmente desfavorável para que isso acontecesse, a educação foi o caminho. A estrutura ali da base foi o caminho. Então, eu acredito muito nisso. E eu jamais mudaria por conta de política. E eu vou te contar, o meu jingle, as crianças levaram para os 4 cantos da cidade. Eles foram os primeiros a chegar em casa cantando o meu jingle. Era emocionante. Você quer saber como um político está popular? As criançadas. Você vê a criançada falando o nome, cantando, você pode saber que aquele político está popular. Eu recebia, Ricardo, de 5 a 10, 15 vídeos por dia. Os pais gravavam as crianças cantando o meu jingle e me mandavam. Fantástico. Então, ali foi uma eleição com coração mesmo. Você entrou na vereança e uma das pautas, você entrou na vereança através do trabalho com a primeira infância. E um dos projetos que você desenvolveu foi um projeto para terceira idade, para políticas públicas para as pessoas idosas. Você ganhou numa pauta infantil e foi para uma outra pauta. Eu acho isso fantástico. O vereador ele tem que estar, né, em todos os nichos. Como que foi esse trabalho com a terceira idade e o que te motivou a trabalhar com esse público? Na verdade, Ricardo, quando eu entrei, eu tinha no meu coração defender as classes mais vulneráveis, as minorias. E nelas estão a primeira infância, os idosos e as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Apesar de eu não ter sido eleita com essas pautas, essas são as minhas principais defesas neste mandato. Por quê? Porque alguém precisa entrar na defesa. Por exemplo, eu fui eleita com a primeira infância. E o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso que, olha, prefeito, o seu plano plurianual tem que ter um fundo para a primeira infância. Já tem a lei da primeira infância no município? Então, tudo isso é meu papel como vereadora e defensora da primeira infância. Cercar de garantias de que essas crianças estarão assistidas com recursos financeiros para os próximos 3 anos, que é o plano plurianual. Isso está feito. Depois disso, quando eu entrei, eu tive também a adesão de muitos idosos. Muitas senhoras fizeram campanha para mim gratuitamente. Idosos. Talvez por causa da minha proximidade com as crianças. Eu sei que eu tive um público idoso muito grande na minha eleição.
e eu precisava fazer algo por eles. Eu queria que eles fossem ouvidos da mesma forma que eu os ouvi durante a campanha. Eu queria dar voz e vez para os nossos idosos. E foi isso que eu fiz. Criou o parlamento. O parlamento na melhor idade. E aí, o que acontece? Quando eu assumi dia 1º. Antes de começar o programa, eu estava conversando com ela. Eu falo políticas públicas para as pessoas idosas. E a Kátia já usa o termo melhor idade. Né? Explica por que você usa esse termo melhor idade, não terceira idade ou pessoas idosas. Porque o Estatuto do Idoso, Ricardo, fala que as pessoas acima de 60 anos é que estão na terceira idade. As pessoas com 60 anos hoje, elas estão muito ativas. Não é aquele idosinho mais. Antigamente, sabe, uma mulher com 60 anos era uma senhorinha mesmo, e hoje você vê aí, mulher de 70 anos está uma moça. Então, por isso que a gente agora usa esse termo melhor idade, porque nós entendemos que a idade onde eles já cumpriram o seu papel social, quer seja com a família, quer na criação de filhos, quer seja com a sociedade, com a aposentadoria, e agora eles podem cuidar de si e aproveitar e viver aquela idade. Hoje, a nossa população idosa, ela está grande porque a nossa expectativa de vida, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou muito. Então, com 60 anos, hoje, a gente não tem mais aquele velhinho, doentinho, caquético, não. Pratica atividade física, vai para as rodas de dança, viajam. Então, por isso que hoje a gente chama a melhor idade. Você criou uma lei, um projeto de lei, foi um projeto de lei? Sim. Que cria o Parlamento do Idoso. Como que foi a criação desse projeto de lei? Como que você conseguiu a aprovação e sancionar e colocar em prática? Na verdade, é um projeto de resolução, porque é realizado no âmbito da Câmara, não no âmbito do município. Então foi dentro do no âmbito da Câmara, é um projeto de resolução. Show de bola, hein? Para as câmaras, tá exemplo. Presta atenção nessa matéria, para você estar levando aí para os seus municípios, você que é vereador, que está nos assistindo, vereadora, ou mesmo que não seja população, porque o tanto que esse projeto que a Kátia vai falar agora é importante. Sim, e inclusive eu quero disponibilizar esse PR para qualquer parlamentar que quiser, nós enviamos para o Brasil todo, porque você quer colocar na sua cidade. E nós realizamos agora, recentemente, Ricardo, foi na quarta-feira, na quinta-feira. Explica como que foi, como que é o projeto, como que funcionou. O projeto é uma vez por ano, a gente tornar o parlamento, o número de vereadores, o número de idosos, lá no parlamento, formando o parlamento idoso. Então, por exemplo, Formosa tem 19 vereadores. Nós fizemos uma composição de 19 idosos, mais suplentes, que ainda tem os suplentes, né? Por conta da pandemia, a gente não pôde fazer uma reunião antes, então foi tudo no mesmo momento. Expliquei para eles que precisariam eles votar por uma mesa diretora. Eles fizeram entre si a eleição da mesa diretora, fizeram a composição da mesa diretora e tomaram ali posse como vereador por um dia. Uma posse simbólica. Uma posse simbólica para assumir ali o papel por um dia. E o que a gente... foi muito emocionante, viu, Ricardo? Primeiro eu quero te dizer isso. Tanto para mim, ver acontecendo esse projeto, quanto para eles. Porque ali... eles tiveram a oportunidade de abrir o microfone e falar a vivência deles. Porque uma coisa é eu imaginar o que os nossos idosos precisam. Outra coisa são eles dizendo, olha, a cidade precisa fazer isso. Não, e o idoso ter voz no parlamento. Sim. Ele ter voz para levar todos os anseios, né? Porque no nosso país, você que está nos assistindo agora, no nosso país, políticas públicas para as pessoas idosas é defasada. Sim. Quase que não existe. Tem municípios... Para se ter uma ideia, aqui em Goiás são 246 municípios e, se eu não me engano, 90 que tem o Conselho Municipal das Pessoas Idosas, e a gente está aí junto com o Ministério Público, tentando organizar esses conselhos. Por quê? Porque tem recurso no governo federal disponível, só basta criar o conselho e fazer a pactuação, e tem uma dificuldade nisso aí. Lembrando que todos nós, né, vamos ficar idosos um dia, então assim, a gente tem que ter essa preocupação. Então eu quero te parabenizar por esse projeto. Obrigada. Em nome da União dos Vereadores, não foi à toa que você também recebeu essa medalha, porque é muito importante essa pauta. Sim. Políticas para as pessoas idosas. E aí você fez o parlamento,
criou o parlamento, eles fizeram, falaram suas reivindicações. Sim, trouxeram seus anseios, disseram, primeiro se sentiram honrados e privilegiados por serem vistos. Eu ouvi muito isso dos vereadores. Obrigada, doutora Kátia, porque pela primeira vez a Câmara de Vereadores olhou para os idosos. Eu ouvi isso. Então, assim, eles se sentiram incluídos, inseridos no processo. No processo. Né? Então, isso para mim foi o mais importante. E depois, e as reivindicações que eles fizeram ali? Eles fizeram as reivindicações, foram aprovados. Eles fizeram indicações. Que eu as recolhi, e lá no momento também nós tivemos a presença da primeira-dama, que foi importantíssima a presença dela. O executivo esteve presente. Sim, o executivo esteve presente através da primeira-dama, que nos disse que o Conselho do Idoso já existiu em Formosa e que ele precisa ser reativado. Olha para você ver o quanto foi importante, porque o Conselho, como você diz, importantíssimo na cidade, existia, foi desativado e agora, através do Parlamento Idoso, vai ser reativado. Foi uma das principais pautas e a principal demanda lá no Parlamento. Fantástico. Mudando agora de pessoas idosas, você também apresentou um projeto de lei lá que impede que agressores de mulheres assumam cargos públicos no município. Me fala dessa pauta aí, você teve alguma experiência, algum contato com mulheres agredidas que te pediram isso? Como que você teve essa ideia? Essa pauta, Ricardo, ela é uma pauta que é comum para todos os parlamentos no Brasil, ou pelo menos deveria ser. Porque nós não podemos admitir, Ricardo, que agressores ocupem cargos importantes ou que sejam premiados com altos salários ou com um lugar de destaque nos quadros do município, sendo que ele é um agressor. O próprio fato dele não ter uma certidão negativa já diz que ele não tem habilidade, ele não está competente para assumir aquele lugar. Então, em que pese nós já tenhamos outras leis, que, por exemplo, eu tenho uma lei que chama Quebrando o Silêncio, que eu também propus este ano, aprovada, e já é lei no município, que incentiva a denúncia, mas também conscientiza os adolescentes ao respeito com o sexo oposto. Conscientização é tudo, né? Então, a gente teve essa lei antes dessa agora, e aí, só que a gente não pode mais ficar só na fala. A gente não pode mais. Nós precisamos mexer onde realmente vai doer. Por quê? Porque só assim nós teremos a conscientização da sociedade. Infelizmente, talvez, se todos tivessem consciência, não precisariam dessas leis. Mas elas são necessárias porque justamente nós não conseguimos alcançar um objetivo máximo, que é a conscientização dos agressores. O que a população pode esperar da vereadora Kátia pelos próximos 3 anos e pouco que falta para terminar o mandato? Muito trabalho. Ricardo, quando me disponho... te cortando rapidinho. Não tem 1 ano, você já apresentou esse tanto de trabalho, já recebeu medalha. Eu imagino que você tem muita coisa para falar. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Eu posso dizer que nós vamos avançar aí em melhorias para a população. Por quê? Porque entendendo que o nosso papel na sociedade não é aquele papel que já é da cultura, talvez local, talvez nacional, de ajudar individualmente o cidadão, e sim coletivamente, nós vamos fazer ações e projetos que beneficiem toda a sociedade, não apenas indivíduos em específico. Entendi, ótimo, isso é ótimo, até porque estava conversando em outra entrevista com o Rei Hamilton, falando sobre isso. Às vezes a população espera do vereador ali um assistencialismo, e esse não é o objetivo. O objetivo é legislar. O vereador está junto com a população. E, Kátia, eu quero te parabenizar. Antes de finalizar, vamos fazer uma rapidinha. Bora. De 0 a 10, quanto que você dá? De 0 a 10, como político no geral, quanto você dá para o presidente Bolsonaro? 5. Para o presidenciável Lula? 0. João Dória? 5. Ciro Gomes? 7. 7. Em Goiás, governador Ronaldo Caiado? Governador Ronaldo Caiado,
é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração. Primeiro, porque ele gosta de trabalhar. Isso aí ninguém pode reclamar dele. Trabalha muito pelo estado de Goiás. Eu acho que ele é um bom governador e eu daria nota 9 para ele. Ex-governador Marconi Perillo. Marconi Perillo teve suas fases. Ele teve um início de mandato como governador. Por um bom tempo, ele foi um governador nota 10. Depois, nem tanto. Que nota? 7, 8. 8, 7, 8. O final, eu acho que os últimos anos dele como gestor do estado de Goiás foi um pouco turbulento, vou usar essa palavra, e talvez ele não tenha conseguido fazer uma gestão de excelência para entregar para outro governador. Gustavo Mendanha. Meu amigo, um cara que eu gosto demais, admiro também. Já votei em Gustavo. Já foi eleitora de Aparecida? Já fui eleitora de Aparecida, já votei nele, acho que foi no primeiro mandato dele. E gosto do trabalho dele porque ele mudou a Aparecida de Goiânia. Eu já fui moradora de Aparecida de Goiânia. Ricardo, eu sei como era a Aparecida de Goiânia antes de Gustavo. Era tenebrosa. Que nota? Nota 9,5. Foi alta. Como prefeito, ele é excelente. Vereadora, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, incentivando elas a entrar na política. O que você acha? Porque, assim, a sua história, todo o seu trabalho te encaminhou para ser uma vereadora, para ser uma política. Então, que conselho você deixa para todas as mulheres que estão nos assistindo agora e que incentivo você deixa para elas? Eu quero encorajar você, mulher, que espera um futuro melhor para o nosso país, que espera que as políticas públicas sejam de fato implementadas na sua região, a entrar para a política. Nós precisamos ter coragem. Fácil não é, mas nós precisamos ocupar um lugar que já é nosso. Nós não estamos competindo com ninguém, nós estamos apenas ocupando um lugar que já é nosso. E nós precisamos de mulheres corajosas para ocupar esses espaços de decisão, de poder, para que haja democracia. Sem a presença da mulher nos parlamentos, não existe democracia. O processo democrático ele acontece quando há uma miscigenação, quando há disparidade de gêneros. E é isso que nós precisamos nos parlamentos. Nós precisamos de um parlamento múltiplo, multifacetário, nós precisamos de um parlamento eclético, e a presença da mulher é importantíssimo. Se nós queremos fazer parte do futuro do nosso país, político, social, se nós queremos ver menos desigualdade, um país com mais oportunidades, é preciso, sim, o olhar especial da mulher. E por isso eu quero encorajar todas vocês, não espere que ninguém te entregue nada. Tudo nós precisamos correr atrás, ir lá e tomar um lugar que já é nosso, viu? Por mais mulheres na política. O que acontece? Os partidos políticos têm uma cota de mulheres. E, às vezes, tem partido que fica procurando mulheres que não querem entrar para a política, teve uma chapa aqui em Goiânia que perdeu, isso é muito caiu. Triste. Então, assim, o conselho da Kátia, mulheres, para vocês que estão nos assistindo, é muito importante, por mais mulheres na política. É isso aí. Vereadora, quero te agradecer, em nome da nossa produção, do nosso programa, pela sua participação. Estou muito feliz. Aprendi muito nessa entrevista com a senhora. Obrigada. Que a senhora possa aí continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, que Vossa Excelência, possa estar fazendo esse trabalho maravilhoso e continue lutando aí pelo direito das pessoas, defendendo realmente. Eu vi que você fala com muita propriedade e tudo. E parabenizar por tudo, pela medalha, em nome do Estado de Goiás, que você trouxe essa medalha para cá, representando as políticas, as vereadoras, e agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Ricardo, o convite.
Eu fiquei muito honrada com o seu convite de estar aqui hoje, falando para um público que precisa realmente saber que ninguém nasce político. A pessoa política, a pessoa pública, ela é forjada para aquilo. Ela é construída, ela pode construir um futuro político. Então, eu quero te agradecer o espaço também para que a gente pudesse falar que é possível fazer uma boa política. Eu acredito que não existe a velha política nem a nova política. Eu acredito que existe a boa política. E é essa boa política que nós queremos seguir avançando e construindo no estado de Goiás e querendo isso para o Brasil todo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada, gente. Um abraço e até a próxima.